Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um CoutoCast. Eu, Anny Couto, escritora e terapeuta, trazendo para vocês a temporada de agosto. Pois é, você que acompanhou a temporada de julho, você que teve aí 4 episódios aprendendo sobre gestão contábil, finanças, enfim, você que é empresário sabe que realmente é uma loucura colocar as nossas finanças em ordem. E para dar sequência a esse novo formato, lembra que nós fechamos a temporada anterior falando sobre as emoções? Pois é. E aí a gente tem que pegar o gancho, né? Tem que pegar o gancho que é para poder vocês entender que tudo está relacionado à emoção, a comportamento e aprender a como gerenciá-las. E claro, eu não poderia deixar de trazer uma profissional para nos auxiliar nesse processo, tá? Mas antes de nós começarmos e de eu apresentar a entrevistada dessa temporada, eu quero aqui, desde já, agradecer a você, a audiência. E claro, eu não podia deixar de fazer aquela solicitação, né? Vem cá, ó, segue lá o nosso canal, ativa as notificações, deixa lá o seu like, que é para outras pessoas receberem o nosso conteúdo. E olha, compartilha para todo mundo, porque tem muita coisa legal nessa temporada de agosto. Também quero agradecer a Arte Modular, que é o nosso patrocinador, e a GS distribuidora independente dos produtos Rinodê. E para a temporada de agosto, agora sim, vamos apresentar a nossa entrevistada. Ela que vai estar vindo em 4 capítulos nesse episódio para falar um pouco sobre ressignificar processos de dor. Ela que é especialista em relacionamento abusivo e ela traz dentro das suas temáticas assuntos relacionados à prevenção, à orientação e, claro, a tratar esses processos de dor. Ela também que é profissional na área de psicanálise e ela vai estar trazendo nessa temporada assuntos que vai ajudar você a como lidar com seus processos de dor e construir um novo legado, um novo momento. Eu estou aqui com a Fabiana Matos, ela que é daqui de Aracaju, né, especialista aí. Fala um pouco, Fabi, um pouco de toda a sua expertise, de como você desenvolve esse trabalho, para a gente começar na nossa temática desse primeiro episódio. Olá, muito boa tarde, como a Anny Couto falou aqui, muito boa noite, muito bom dia para todo mundo. Chegando aqui a Fabi Matos, muito bom estar aqui com você, estou muito feliz por essa oportunidade, junto aqui ao podcast, e trazer essa transformação para as pessoas, né? Se desmembrar desse conteúdo tão incrível, que é a questão das dores. Então, eu sou especialista em relacionamento abusivo, abuso e prevenção. Tenho um projeto, né, nas escolas lá em Juazeiro e Petrolina sobre abuso e prevenção. Já pratico ele lá bastante, já estou ressignificando muitas pessoas que passaram por isso. Eu fui abusada, então eu tenho todo know-how para isso. E estou vindo aqui para falar sobre tudo que eu tenho passado para o outro. Estou mudando a vida das pessoas através do conhecimento e
trazendo a possibilidade de você transformar as suas dores em transformação e ressignificar essa questão do eu interior. Então, vamos lá, vamos entender um pouco de como surgiu todo esse processo. Todo esse trabalho que você desenvolve surgiu de um processo de dor. Você tem como compartilhar um pouco para nós como foi que surgiu tudo isso? Com A partir de onde? certeza. A partir do abuso que eu passei, né? Foi um abuso quando eu tinha 13 anos e até então eu não pude falar. A minha família, ela me baniu disso. Porque aquela velha história, pessoas com situação financeira boa e não querem que a sujeira vá para o ventilador. E aí o que acontece? Eu tive que ficar calada por inexperiência e maturidade. E elas usaram uma arma muito, muito delicada, que é o amor que eu tinha minha avó, né? E ela pediu para eu não fazer isso, para eu não contar ao meu pai. E eu cresci sufocada. E eu sou comunicadora, já nasci praticamente falando, então tive que sufocar uma dor e que mais à frente minha filha passou pelo mesmo problema junto com a mesma pessoa. Então eu transformei essa possibilidade de dor, porque a gente não pode ficar parado na dor. No dia que eu soube da situação da minha filha, eu pedi a Deus força e disse: eu sei que eu estou passando por isso, mas eu não vou deixar isso só para mim. Perfeito. Eu vou usar essa situação para curar a dor de outras pessoas. Eu não vou ser egoísta, vou trazer só isso para mim. Eu sei que dói, é bastante dilacerante quem passa por isso. Mas para quem tem uma mente, como eu já venho trabalhando em todas as situações, já estou trabalhando nesses projetos todos e me ressignifiquei também, eu entendi que a gente não pode pegar a dor e entrar na depressão, entrar numa impossibilidade. Não, a gente tem que pegar essa dor e multiplicar ela para o bem. Então, quantas pessoas, né? Então é onde entra o tema do nosso primeiro episódio, né? A dor como agente de transformação. Como é que a Fabi, ela utilizou esse recurso, vamos trazer assim, um recurso, a dor como agente de transformação. Você já começou falando, né, que você Exato. leva hoje, né, através da sua experiência, da sua vivência pessoal e da vivência da sua filha, como um legado de ajudar as pessoas nesse processo de cura. Mas como tem sido isso para você? Primeiro, porque assim, você concorda comigo que para a gente curar as pessoas, ajudar as pessoas a se transformar, a gente tem que viver primeiro esse processo de transformação. Como é que tem sido esse Exatamente. processo para você? Então, quando eu vivi o processo da dor, né, a dor intensa, que tem muita gente que não entende que você tem que confrontar a sua própria dor. Nós precisamos bater de frente com nós mesmos. E isso é muito difícil. Muitas pessoas não entendem isso. Então, quando eu passei por esse processo todo, eu reagi da seguinte maneira. Primeiramente, fazer a justiça que foi feita, né? Segundo, eu fui estudar, porque o conhecimento, ele é a arma de todas as portas que estão fechadas. Então, eu fui entender aquela dor que estava dentro de mim e como eu podia mudar isso. Então, o primeiro ponto, eu entendi a minha dor. Eu me confrontei. Por quê está acontecendo tudo isso? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou transformar essa dor em uma doença ou num desafio? Então, o primeiro ponto que eu fui foi buscar conhecimento, né? Hoje, como eu já estou assim, fazendo isso na vida de outras pessoas, eu já trago uma outra situação também. Eu consegui sozinha levantar e transformar a minha dor num desafio. Eu consegui ver a luz depois do medo, a luz depois do trauma, né? Muitas pessoas não conseguem. E aí é onde eu trago aqui a consciência das pessoas fazerem uma terapia, estar em grupos de ajuda que já passaram por isso. Por quê? Porque elas não se sentem sozinhas. Porque quando a gente passa por todo esse processo e ainda estuda, que eu fui buscar conhecimento e entendi dois pilares bem importantes, quando eu estudei assim, sobre toda essa questão, é que eu precisava transformar a minha experiência em possibilidade. E aí eu entendi que aquela dor era um desafio e um caminho, uma vertente, que estava me levando para um objetivo muito grande. Fabi, qual foi o maior desafio entre o fato de você vir de uma família bem estruturada financeiramente, aonde tem a posição social, fala muito, como você falou, usar aquilo para lhe silenciar e utilizar o amor que você tinha pela sua avó para lhe obrigar a manter esse silêncio. Além da dor, do desafio de manter esse silêncio, qual foi o outro desafio que você teve que enfrentar e que você hoje ensina para as pessoas nesse processo?
Eu enfrentei a ignorância, eu enfrentei a ameaça, né, de todas as pessoas da minha família. E entendi uma coisa, que não é sobre eles, é sobre mim. Então você tem que entender que o seu eu interior, que é a pessoa que tem que ser prioridade na sua vida, é você mesmo. E o que o outro está dizendo para você é apenas palavras ao vento. Quando você tem uma consciência do que aconteceu realmente com você, que aquela dor ninguém pode tirar de você, só você mesmo, você não tem que dar ouvidos a ninguém. Só a sua consciência e ao seu discernimento. Isso você só consegue com acolhimento. O acolhimento de um órgão profissional, de um terapeuta, ou de você se encontrar com você mesmo. Porque tem que ter um poder muito grande. Eu, como sou muito ligada às coisas da espiritualidade, eu sou muito espiritualista, então eu me encontrei comigo mesma. Como foi esse processo? Como foi esse processo desse reencontro com a família? Eu me encontrei, eu fiquei naquele momento de reclusão, né? Quando eu tô assim, muito pensativa e querendo aprender algo sobre o que eu estou passando, eu me excluo um pouco de tudo. Então, eu tive aquele momento de me calar e ficar sozinha comigo mesmo. Entendendo o meu tempo, entendendo principalmente que não é sobre o tempo do outro. As coisas acontecem no nosso tempo. E aprendi uma coisa muito importante, que a gente precisa, que isso eu ensino também lá nesse projeto meu, a se respeitar. E a se respeitar é aprender a dizer não. Então, quando você aprende a dizer não, você vai em busca do que você tem que realmente fazer, que é o caminho. É sobre um abuso, é sobre uma violência doméstica, é sobre qualquer tipo de abuso que exista na face da terra, emocional, patrimonial, todos os tipos de abuso, verbal, não verbal, físico ou não. Então, você precisa dizer não a essas coisas. E o que as pessoas estão dizendo, você simplesmente não dá ouvidos. É fácil? Não, não é. É o que eu falei, o caminho é você começar a confrontar você mesma. Porque tem muitas pessoas que ficam presas em relações e não saem delas, relações nocivas. Além do mais que eu também passei por uma relação nociva, como narcisista. Então, além do abuso que eu passei na infância, eu também tive o abuso emocional, abuso de todas as maneiras do meu ex-marido. Então, a gente aprende a lidar com esses problemas, essas etapas. Quando a gente tem muito a questão da espiritualidade, como eu tive, né, de encontrar com o meu eu interior. Então, eu me amo demais. Né? Eu sei quem eu sou e saber quem é o primeiro passo, o autoconhecimento. Esse é o primeiro ponto. Um dos fatores, então, que lhe ajudou nesse processo de busca, né, dessa reconexão com você mesma, foi a espiritualidade. Você recorreu à espiritualidade. Com certeza. Dentro desse projeto que você desenvolve, qual é o público-alvo? São jovens, são adolescentes, então, são mulheres? Fala um pouco sobre crianças, né? Crianças de todo, assim, desde o primeiro momento que passou, que já tem um pouco de discernimento, adolescentes e os pais, né? Eu também trabalho com os pais. A conscientização do respeito, de você saber, porque tem muita gente que acha que abuso é só apanhar. Sim. Violência é só ser xingada. Não é isso, gente. É quando você não tem uma condição financeira e o pai vem e tira o filho de você. Isso, inclusive, é crime e está na Constituição Federal. Está sendo legal você trazer esse ponto, porque o nosso programa ele passou por uma remodelação, né, dentro desse projeto. E aí, o que ocorre? No mês de junho, especificamente no Dia dos Namorados, eu entrevistei uma advogada, né, especialista em direitos da família, e a gente falou sobre exatamente esse tema, o tema da violência, né? A Vanessa Reilane. E assim, é um tema que faz com que as pessoas busquem coragem para falar. E tanto que, depois da nossa entrevista, ela me chamou nos bastidores assim, Anne, como é que acontece? Como é que é a sua relação com seus filhos para falar sobre isso de uma forma tão tranquila, tão aberta? Justamente porque eu passei pela cura. Porque não dá para a gente falar de processos de dor com naturalidade, sem ter se curado. Exatamente. Você falou de violência, abuso na infância. Eu passei por isso. Violência física, doméstica. Eu passei por isso. E hoje eu falo, sabe, por quê? Porque o programa, na verdade, ele tem esse propósito também, de alcançar você, mulher, que vive qualquer tipo
tipo de violência, qualquer tipo de abuso, seja por parte de um parente, por parte de um colega de trabalho, enfim, tá? Até mesmo dos pais. É como a Fabiana está citando aqui. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que, até então, o consciente coletivo vendia de que é o pai e a mãe têm de educar e coisa e tal. Concordo, é nosso dever como pais, educadores, sim, impor limites. Mas tem aquele pai, aquela mãe que realmente tem o comportamento narcisista, aquele excesso de proteção, aquele comportamento de que manipular, barganhar o amor. Eu tive uma situação, Fabiana, há mais ou menos um mês e meio, aonde eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa foi me disse bem assim: então, Anne, na infância, a minha mãe, ela me ameaçava, porque se você não fizer tal coisa, eu vou lhe abandonar. Se você não fizer tal coisa, eu vou lhe devolver para o seu pai. Essa pessoa tem quase 40 anos. Ele viveu isso na infância, ele estava me contando, viveu isso na infância entre os seus 7 e 8 anos. Ou seja, esse cara ainda sofre com isso até hoje. E você sabe que esse processo, que quando um pai trata um filho assim, eu passei por isso com a minha mãe também. Minha mãe, desde sempre, desde pequena, ela nunca teve aquela coisa, aquele amor, aquela coisa, né? Então ela me renegava, não sei assim, acho que é isso mesmo. E a gente sabe que depois que eu tô na psicanálise, né? Eu tô quase me formando em psicanalista, a gente entende que todo o excesso é uma falta do passado. Então, antes eu não entendia isso, mas como eu já estou nesse processo, já estou trabalhando com outras pessoas em relação a isso, e hoje eu já transformo vidas com esse, né, com tudo isso que eu estou aprendendo, eu entendo que o que ela replicou para mim, ela também passou na infância dela. Então, muitas vezes, as pessoas passam por isso e não entendem. Quando seus pais, eles lhe tratam com desprezo, quando eles lhe abandonam. Então, eles passaram por isso também. É algo muito sério, que a gente às vezes fica com raiva. O inconsciente está replicando aquele padrão, né? Exatamente. É um padrão repetitivo que acaba que hoje, ainda bem que hoje tem muitas terapias aí. Inclusive, eu tô com um parceiro fazendo um workshop sobre essa questão do digital, mas não é sobre o digital só. É sobre as travas emocionais, porque as pessoas acham. Como eu falei nos meus vídeos esses dias, eu disse o seguinte: para de olhar a grama do vizinho, olha para você. Porque a primeira pessoa que você tem que curar é você. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Então, você fica, mas hoje eu presto consultoria na área, né, de comunicação, eu presto consultoria na área emocional, afetiva, em relacionamentos, e empresarial, em relação a dissipar conflitos, ter uma liderança humanizada e uma comunicação assertiva. Por quê? Porque esses conflitos, essa autoridade excessiva, essa pedância, entendeu? São coisas que vêm de lá de trás. Essa pessoa talvez tenha sido criada por pais narcisistas, ou passou por um abandono, um abuso, ou qualquer outra coisa. Então, eu não trato somente nessa questão do workshop, do digital. Eu direciono o digital em todos os sentidos, mas eu também trato das feridas. Porque para a pessoa, eu tenho clientes meus, tenho seguidoras minhas que não conseguia gravar um vídeo. É vergonha. Não, não é vergonha. É um bloqueio que você passou na sua vida. E ela disse que o pai dela, toda vez que chegava em casa, batia se ela aparecesse e eu falasse alguma coisa no ambiente que tivesse alguém. Então, ela foi calada pelo pai. Então, ela criou uma barreira. Isso é uma ferida interna que tem que ser curada. Quando ela fez o treinamento comigo, workshop, ela saiu outra pessoa. Por quê? Porque ela destravou e ela foi lá naquela casinha que eu chamo da cabana. Tem até um filme falando sobre isso, que quando você se encontra com a sua cabana, você desmembra quais são suas dores, você faz as pazes com você. E quando você consegue entender o que seu subconsciente está fazendo e você não sabe, você consegue se curar e dar as mãos a você mesmo. Porque você passa a vida, pessoas que passam por isso, passam a vida toda se cobrando demais. Perfeccionista demais. Quer tudo ao tempo dela. Então, tem que entender que emoções são essas que estão fazendo você ser assim. Por que você não pode se expressar? Então, sempre tem... eu tenho um bloqueio nisso. Não, não é só nisso. Tem algo além disso. Você falou do confronto, né? Você falou a questão do confronto.
de quando você identificou, né, aquilo que você vivia como abuso, de quando você percebeu que estavam lhe silenciando, e aí você entendeu a questão de você se confrontar. Como é que foi isso, Fabiana? Fala um pouco desse processo. Foi doído. Foi doído eu entender primeiro pela pessoa que eu sou. Eu já nasci autêntica, né? Como a boa leonina que sou. Eu tenho minhas opiniões, as minhas verdades eu defendo sempre. Sou muito honesta nas coisas que eu faço. E não gosto de mentiras. Então, quando eu tive que olhar para mim mesma, olhar para a gente mesma é bem complicado. Sim, sim. Porque você vai entender e talvez até se criticar. Porque você, essa pessoa tão decidida, e naquele momento você não foi capaz de confrontar as suas verdades, né? Então, foi um processo que primeiro a gente faz aquela questão de você compreender porque que você não teve aquela condição de confrontar. Mas no meu caso, como eu era muito menina ainda... Ia falar agora, que é a questão da 13 maturidade, anos, a né? questão da maturidade. Da percepção do quão grave era a situação. Exatamente. Aquela questão de você dizer assim, mas era um parente. Aí falou, não, é realmente você aprender a dar um não para aquela situação. E o meu problema ainda foi um pouco mais além, né? Fora a imaturidade, que eu não tinha aquela maturidade por causa da minha idade, eu tinha a questão de não querer decepcionar a pessoa que eu queria aprovação de afeto, que era a minha mãe. Então, quando eu me vi de frente comigo mesma, eu entendi que as pessoas têm que amar a gente não porque me tiveram ou porque me criaram, tem que amar porque tem que me amar. É um amor, é um afeto que tem que existir, é uma ligação muito grande que tem que acontecer. E que se não aconteceu, não foi por minha causa. Então, eu entendi todos esses processos. Então, a consciência é o primeiro passo desse confronto. De você entender os porquês das coisas. Você compreender. Você já entendeu, nesse processo, você entendeu que o fato de você se permitir se silenciar era para não frustrar, não contrariar a mãe da qual você queria a validação, de que você queria a aprovação. Aquele comportamento, aquele enfrentamento ia fazer com que a sua mãe lhe reprovasse, você não queria ter a reprovação. Exatamente. E se estava vindo a represária dela, no caso, não conte, se contar, eu faço isso, você afasta assim, assim. Então, não foi medo, foi receio de perder o que não existia. Então, hoje eu entendo, contanto que hoje eu confronto toda a minha família. Eu confrontei toda a minha família. Todos mesmo. E digo, não me vendo a nenhum valor. Não vendo meus valores, meus princípios a ninguém mais. Eu me calei, porque eu não tinha maturidade emocional. Mas hoje eu compreendo que a minha maior riqueza sou eu mesma. O meu eu, as minhas perspectivas, as minhas opiniões, as minhas falas, elas são as mais importantes. Claro que antes de mim, Deus, né? Porque a gente tem que sempre, ele está em primeiro lugar. Mas as minhas verdades, ninguém passa por cima de mim mais. Ninguém. Ninguém mesmo. E aí, como tem sido hoje? Depois que você passou por esse caminho, né? Você pelo que eu estou entendendo, você ainda está em transição desse processo. No entanto, nesse processo, nessa caminhada, você já está aplicando aquilo que você está aprendendo como forma também de ancorar esses aprendizados, gerando transformação em outras pessoas. Como é que está sendo esse processo para você? Está sendo transformador mesmo, libertador. Porque, assim, é muito gratificante você hoje lidar com a sua dor, que já, no caso, eu passei por aquilo, e ver que ela hoje não é um problema. Ela apenas é um degrau para que outras pessoas possam passar por ela também. Então, é como um tapete vermelho. Eu coloco o tapete vermelho hoje e aquele tapete vermelho é aquela dor que eu ressignifiquei, que hoje eu estou ressignificando outras pessoas. Aquele entendimento que eu tinha, aquela coisa que a gente sente quando a gente se defronta com a gente mesmo, que é aquela emoção muito intensa, aquela dor, aquela falta que dá de você respirar. O medo, o remorso, as críticas. Quando você pensa nisso, hoje eu penso com leveza. Hoje eu penso, ainda me emociona, por quê? Porque eu consegui passar por isso e hoje eu estou fazendo outras pessoas passarem também por esse tapete vermelho. Que eu passei, mas eu passei pisando em espinhos.
E hoje é tão bom quando tem um facilitador para lhe conduzir nesse processo. E eu não tive isso. Eu tive que enfrentar essas barreiras, esses confrontos, essas dores sozinha. Você falou que você viveu esse processo, você, Fabi, e a sua filha viveu também a mesma situação, e pelo que eu entendi, o autor foi a mesma pessoa. Exatamente. E aí onde é que tá? É como se você estivesse vivendo a mesma dor por duas vezes. Exatamente. Como é que foi isso, Fabiana? Foi terrível. Quando eu soube, porque assim, quando eu passei pelo meu processo, né, eu já estava, tipo, no meio do caminho da cura. E aí, quando eu descubro que a minha filha passou também. E aí, nesse dia, É como se a feridinha já tava lá, aquela casquinha, alguém foi lá e sangrou, arrancou a casca. sangrou. E a gente sangra mesmo. A gente se desespera no momento, mas no momento do desespero, eu lembrei de uma coisa. Eu digo, eu não posso perder a única coisa que está dentro de mim, que é tão importante, que é a minha essência. E como eu tenho muita conexão com Deus, o que eu fiz, o primeiro ponto que eu fiz foi me ajoelhar e dizer, Deus, eu estou passando por isso porque eu preciso passar. Algo eu preciso aprender ainda. Alguma missão eu tenho para fazer aqui na Terra com tudo que eu estou passando. Então eu não vou pegar as dores da minha filha, que são grandes e foram bem desastrosas, e transformar em depressão, síndrome do pânico ou tentar contra a minha vida. Não. Eu vou olhar em outro aspecto. O que é que uma criança de 3, 4, 5 anos, um adolescente, também está passando por isso e não tem a mesma situação que eu tenho? A sua filha, quando ela passou por essa situação, ela tinha quantos anos? 9 anos, dos 9 aos 13 anos. Ou seja, você foi aos 13, a sua filha foi aos 9. Dos 9 aos 13. Então, assim, quando eu chorei muito, eu passei uma noite em claro e no outro dia eu fui para a delegacia. Foi o que eu fiz. E aí eu travei uma batalha de 2 anos e meio e condenei a pessoa. Então, a minha dor se transformou em força. Então, dentro do meu método que eu tenho hoje, né, da trilogia da autoestima feminina, eu trabalho o autoconhecimento, o amor próprio e o autocuidado. Então, o autoconhecimento foi aquela noite que eu passei pensando como é que eu ia transformar aquela dor pela segunda vez em força. E aí eu entendi que eu não podia ficar perdendo tempo. O tempo, ele é decisivo nesse ponto. E aí, no outro dia, eu fui transformar o autoconhecimento em amor próprio. Ou seja, eu fui cuidar de quem eu amo, que é minha filha. Fui cuidar do que tinha que ser feito. Como é que foi isso, Fabiana? Porque assim, é como eu falei, né? Você viveu pela segunda vez a mesma situação. Só que dessa vez foi através de um filho. E uma ferida, quando está em processo de cicatrização, cria aquela casquinha, vai lá e aí arrancaram a casca. Como é que foi acolher a sua filha sangrando? Porque ela estava sangrando e você estava sangrando junto, Tava. né? E aí você viveu o processo pela segunda vez. Como foi essa questão do acolhimento? Vou lhe dizer e você vai me entender, porque você é mãe. Quando a gente passa uma dor, a gente é responsável pelo nosso tempo. O tempo de entender, o tempo de se curar. É difícil. É uma dor menos importante? Não é. Mas quando a gente passa com um filho, a nossa dor ela vai embora. Na hora. A prioridade foi a dela. A priori era salvar a dor dela. Então eu precisava salvar a dor dela, fazer justiça e salvar ela dela mesma. Então, a minha dor, quem era a minha dor naquele momento? Nenhuma. Não era nada. Então eu entendi que a gente precisa dar prioridade ao que realmente importa. E não ficar romantizando, nem se vitimizando diante do que a gente já passou. Porque o que a gente já passou, não vai voltar mais. A gente tem que seguir em frente e tentar transformar o estrago de agora. Para que no futuro, essa pessoa, no caso a minha filha, outros adolescentes, outras pessoas que estão passando por isso, tenham um futuro melhor. Esse ponto que você trouxe agora aí, romantizar a dor. É interessante a gente explorar um pouco mais isso, porque assim, eu também passei por diversos desafios, inclusive um dos que eu estou em fase de jornada final,
né, que é a questão da dependência química de um dos meus filhos. Inclusive, eu desenvolvi um projeto junto ao Instituto, o Pelas Mães Vale a Pena, onde a gente acolhe as mães, porque os dependentes já existem diversos programas de acolhimento, mas e as famílias, e as mães que vivem aquele processo? Quem é que cuida? E aí, o que é que acontece? A mesma situação de julgamento, do medo, da vergonha, blá, blá, blá. Já passei, e hoje, enfim. Inclusive, quando eu mudei a minha posição ao lidar com a situação, a enfrentar de frente, mas com um olhar diferente. Né? Eu tenho um mentor onde ele me instruiu em todo esse processo. Ele diz, Oiane, se você deixar se levar pela sua emoção, se você deixar sua afetividade falar mais alto, você vai voltar para a depressão. Então, eu tive que mudar todo esse processo, fazer o caminho de volta. E, claro, a mesma situação de enfrentamento, julgamento, tá, eu tive que enfrentar. E aí, trazendo agora um pouco para essa condição sua, é como diz, você olhar para a dor e entender que ela é um veículo para trazer aprendizados e não paralisia. Esse foi um dos insights que eu tive num dos primeiros desafios que eu enfrentei em 2016. Em 2016 eu passei por uma situação bem complexa de caráter familiar e aí eu dizia, Senhor, o porquê? E aí eu fui repreendida por alguém, um mentor meu, disse assim, Anne, a pergunta não é o porquê, é o para quê. Comece a se perguntar, para quê? Qual é o propósito disso? E desde então, todos os processos que eu vivenciei na minha vida, inclusive eu falei sobre isso numa audiência pública que eu participei na Câmara de Vereadores, que todos os processos de dor que eu vivenciei, eu transformei em propósito, eu transformei em causa. Justamente por quê? Justamente por esse mesmo entendimento que você trouxe aqui. Eu tive meios de me sair, eu tive meios de me curar, eu tive pessoas que Deus colocou na minha vida para me mostrar o caminho da autocura, do resgate. Mas tem muitas mulheres, inclusive aqui no Instituto, onde eu estou como diretora de projetos, a gente atende muitas mulheres, inclusive, que vivem diversos processos emocionais bruscos. A gente está acompanhando algumas mães aqui, né, dentro do programa terapêutico que nós oferecemos, e que, assim, tem casos que, caramba, coisas que aconteceu lá atrás, de violência, sabe, diversos fatores, e que ainda machuca muito elas. Por quê? Justamente porque elas não tiveram esse entendimento, não tiveram esse insight de que a dor não é para gerar paralisia. E sim, ela tem que utilizar, ela pode utilizar como ferramenta para elas evoluir. E aí é onde entra a importância de programas terapêuticos, de grupos de apoio, de ajuda mútua. Inclusive, fui até convidada pelo pessoal do Amor Exigente, né, que é um programa que desenvolve aí um trabalho muito legal a nível nacional, para famílias também, que oferece acolhimento a famílias de dependentes. Me convidaram para fazer parte da coordenação. E assim, é exatamente esse tipo de trabalho que precisa ser feito. Porque realmente tem muitas pessoas lá fora que viveram diversos processos de dor. Agora, o que estão fazendo com essas dores? Como elas estão enxergando essas dores? Aí é o grande perigo. Está se enxergando como vítima? E aí vai ficar o tempo todo naquela síndrome do vitimismo, do coitadismo. Ai, porque eu não tenho oportunidade. Ai, porque ninguém me ajuda. Ah, porque não sei. Cara, é você que tem que entender que você tem que buscar essa força interior. Simples não é. E nem vai ser gostosinho, tá? Mas um dos segredos a Fabiana já trouxe aqui, o enfrentamento. É você se enfrentar e identificar aqui até onde você vai continuar nessa situação de vítima se corroendo nessa dor. E tem uma coisa bem séria. Eu já estou fazendo esse trabalho, né, com as mães, os adolescentes, as crianças. E você tem ideia que você está com um projeto, que você está colhendo pessoas assim. E eu vou falar agora aqui, olhando para vocês que estão aí assistindo, e principalmente para as autoridades, as pessoas que estão no governo. Como eu tenho lutado em todas as regiões para implantar o meu projeto sobre a conscientização das mulheres que estão passando por violência doméstica. Quais são os tipos de abusos? Elas não têm noção. Quantas crianças são abusadas? Quantos adolescentes são abusados porque não têm opção sexual diferente? Quantos estupros, quantas mortes acontecem? Quantas mulheres morrem
E vocês, que são políticos, não abrem a guarda para um projeto tão incrível e tão importante quanto esse. Estou tentando entrar em alguns estados e não consigo. Inclusive no meu estado, Sergipe. Né? Preciso de voz, porque o meu projeto, Anne, o Movimento de Mulheres é sobre dar palco a mulheres que têm uma história de transformação. E a história que eu trago são todas as histórias. Principalmente as impactantes. Porque a gente fica muito pensativa. Você fez um questionamento aí muito importante que eu faço no meu método. Parar de perguntar por que eu passei por isso. A pergunta tem que ser: o que é que eu vou aprender com isso? O que é que eu vou mudar com isso? O que é que eu vou mudar na vida de outras pessoas com essa possibilidade? Então, eu levo possibilidade, consciência e mudança de pensamento para as pessoas. Eu faço palestras lá em Petrolina, ali na região de, né, Juazeiro, Petrolina. Conheço. E quantos alunos? Eu dei uma palestra agora, quando eu estive lá, para mais de 300 alunos. Quantos alunos que saem de lá aos prantos, vêm me abraçar, me seguem nas redes sociais? Quantas pessoas que eu dou acolhimento depois das minhas palestras? Né? Porque eu vou ensinar todo o caminho. Você sabe que esses alunos que lhe abordam após as palestras é um indicador, né? Sim, eu identifico no olhar. É um indicador de que está passando por algum tipo de abuso e que está sendo silenciado. Estão pedindo socorro com os olhos. Eu sei porque eu passei por isso. Então, quando eu estou dando um treinamento, estou dando uma palestra, estou conscientizando as pessoas, eu sei no olhar quem são todas as pessoas que passaram por abuso, inclusive os adultos. Então, é muito gratificante você estar numa escola onde você emociona desde o aluno até o zelador, o professor, o diretor. Esse trabalho nas escolas, é muito Fabiana, impactante. É interessante, porque assim, qual é o tipo de abordagem que você leva para essas crianças? A abordagem que eu levo é da realidade, do confronto mesmo. Eu chego nas escolas, eu faço algumas ações com eles, né? Eu trabalho as emoções desses alunos primeiro. Eu tiro deles o que eles não conseguem colocar para fora, que são suas dores. E eu trago depois todo um processo de conscientização, o que você deve fazer antes, durante e depois. Então, é assim que eu abordo eles. Eu abordo com a verdade. Porque não adianta você ficar rodeando para você falar o que precisa ser dito. Logicamente, que didaticamente, respeitando a idade de cada um. Né? Eu tenho um momento com todos eles e, assim, trabalhando dentro da linguagem deles, porque a gente precisa estar no mundo deles primeiro, para ele estar no nosso mundo. Fazer uma abordagem adaptativa, né? para que eles se sintam em casa. Então, Sim. Ali é o momento de se sentir em casa, quando eu estou nos ambientes, quando eu estou nas palestras, quando eu estou nos lugares que eu estou trazendo o meu trabalho. Então, esse trabalho é tão importante e, infelizmente, as pessoas não entendem que enquanto você está tomando um drink no barzinho, numa festa de aniversário, num evento, tem muita gente sendo estuprada. Está acontecendo os abusos. Tem muita mulher morrendo. Gente, a gente precisa entender que o mundo ele não para porque você está se divertindo. E que hoje a gente está vendo tanta gente aculturada. Eu estou em todas as redes sociais. Eu estou no TikTok, no Kawaii. Tem um canal no YouTube falando sobre... E estou começando um podcast online também. E aí o que acontece? Quantas pessoas que entram nas minhas páginas, nas minhas lives, e você vê que tem pessoas que não têm nenhum tipo de... não é ignorância. Ignorância não é porque estudou, não. Tem muita gente que estuda e é ignorante. É ignorante de querer não saber um assunto tão importante. E só preencher os seus vazios com relacionamentos que não dão certo e ficam tentando tapar o buraco, as dores com coisas que não vão trazer nada de bom para você, né? Que não vão ter um resultado positivo. Então, vamos começar... Eu vejo aí os políticos se preocupar muito, tirar foto nas escolas, tirar em eventos, mas na hora que a gente aborda, não responde a gente. Por que isso? Não é a educação, a segurança, a preocupação com o próximo que tem que vir primeiro?
Então, No caso, você tem tentado trazer esse tipo de muito, trabalho para as escolas muito. e você tem tido tem tido dificuldade, na verdade. As pessoas responsáveis, elas não me dão ouvidos, né? Então, eu vou na fonte. Eu vou na prefeitura, eu vou falar com o responsável. Muitos deles não me atendem. Então, assim, gente, eu não estou fazendo isso só, não é valor financeiro. É o resultado que esse dinheiro que tá. É uma troca. Eu estou indo para salvar vidas. Quantas pessoas precisam ser salvas de si mesmo? Os filhos do quarto. As pessoas não entendem o que são os filhos do quarto. É uma família que não dá importância a um filho que chega ficando no celular o tempo todo. É um abuso que passou. É um abandono. É uma discriminação na escola. É um pai que não chega em casa e não dá assistência. Conheço vários. Conheço pessoas verídicas que perderam filhos se matando dentro do quarto. Então é isso. É a conscientização que precisa ser dada. E aí é onde entra, né? Uma dor como essa, a dor da consciência de eu poderia ter feito algo para impedir e não fiz. Como é que trata isso agora? Aí eu vou ter que dizer. Porque assim, ó, uma coisa é eu entender que tem algo acontecendo, tem algum indicador ali me mostrando, tem alguma coisa que está errado. E eu tomar para a situação e agir. Outra coisa é eu ignorar e esse fator ele ir para um quadro extremo. Não tem mais. Aí Não é tem. irreversível. Não tem saída. E aí como é que eu trato agora uma situação Você como não essa? vai. Aí eu vou ter que dizer aqui para todo mundo que está assistindo: não adianta você ficar dizendo que vai conseguir sozinha. Nem sozinho. Quando você não se confronta, você não tem o poder de transformar a sua dor em força. Você precisa de ir em busca de algumas coisas, como terapias. Você em busca de profissionais que vão te ajudar. Você tem que ir em busca de muito conhecimento. Mentoria é algo curativo. Eu digo isso porque para chegar até aqui, eu estudei muito. Eu estudei todas as minhas dores, todas as minhas possibilidades. O que é que eu ia fazer com cada dor daquela? Então, eu tive a consciência de que... E uma coisa muito importante, dê nome às suas dores. Abuso, propósito, abandono, vertente. Onde é que você quer chegar? Qual o seu objetivo? Persistência, positividade. É fácil? Não é fácil. Você só tem duas formas. Quando você tem um poder grande de espiritualidade, quando você tem uma conexão muito grande com você. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me amei. Eu sempre soube quem eu era. E esse confronto comigo foi bem sério, porque eu sabendo quem eu era ainda, mesmo entendi que foi minha imaturidade, foi aquela coisa de querer ter a validação. E eu sempre fui uma menina muito validada, desde sempre. Mas quando se trata de amor, é algo muito delicado. Então, o que é que eu ensino hoje a todas as pessoas que eu conscientizo? Tenha um confronto com o seu primeiro divã, que é o seu espelho. Olhe para ele. Você não precisa dizer nada. As perguntas e as respostas ele vai lhe dar. Basta você olhar para você mesmo. Tem pessoas que não conseguem falar, mas o espelho responde. Ele pergunta dentro da sua mente e responde para você. Se você não tem essas respostas, busque um profissional que vai te conduzir a melhorar. Perfeito. Entendeu? Caso contrário. Além dessa dica que você trouxe, Fabi, que a gente já está na parte final do nosso programa, primeiro episódio, qual seria uma outra orientação que você pode trazer para o nosso pessoal de como utilizar essas dores como agente de transformação? O que eu posso dizer? Que toda vez que uma pessoa dessa tiver uma dor, passar por um problema, é muito difícil. Mas a conscientização de você olhar para a sua dor e dizer assim, não, essa dor ela não vai me destruir. E você olhar sempre para o outro. Mas não é passando por uma pessoa pior. Mas não é o outro olhando para a grama que ele tá bem, ele tá rico, ele tá isso. Tem coisas que o dinheiro não compra. Que é caráter, que é responsabilidade afetiva, que é amor ao próximo. Mas antes de tudo isso, de você olhar para o outro e transformar tudo isso em
responsabilidade afetiva, como eu disse agora, você tem que olhar para dentro de você, entender o quanto que você se ama. Primeiro tem que ter essa autorresponsabilidade afetiva, né? De se Exatamente. autoacolher. Se você não tem, você não vai curar ninguém. Você não vai poder fazer nada. Aí você vai ter que buscar alguém para lhe ajudar. Fabi, pois é. Então, gente, primeiro episódio, você já sabe, já começou a sentir aí o que vem por aí, né? Fabi, eu quero lhe agradecer. Estamos aqui na fase final do nosso primeiro episódio. Quero já te agradecer e, claro, já sabemos que vem aí mais um episódio onde a gente vai dar sequência, onde a gente vai estar trazendo, vai estar ensinando, vai estar mostrando para as pessoas o poder da ressignificação dessas dores. Quero aqui deixar que você passe suas considerações finais para o nosso pessoal. E, claro, já garanta aí, já convida eles para o próximo programa, porque eu sei que esse próximo episódio promete. Então, gente, eu quero agradecer pelo espaço de estar aqui com essa querida, maravilhosa, essa mulher que é exemplo, né, para muitas mulheres, que passou também por muitas coisas que eu passei. E ela não baixa a cabeça como eu também não baixei. Então, você precisa entender uma coisa. O que eu quero dizer aqui para vocês? Amem-se. Façam um checklist, né? Pega um dia, senta com você mesmo e diga o que é que eu preciso fazer para mudar e o que é que eu preciso fazer para anular. Mas não é anular, botar a peneira por cima, não. É você pegar o que não serve para você e desprezar. E aquilo, talvez, que não sirva também, você pode transformar em força. Então, se ressignifique todos os dias olhando para dentro de você, porque quando você faz isso, você se cura e cura outras pessoas. E eu quero agradecer e convidar para o próximo episódio, que vai ser maravilhoso. Aqui você teve o entendimento da sua dor, lá você vai ter a solução para isso. Convido vocês todos a estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo espaço. Pois é, pessoal, já sabem, né? Então, próximo episódio, episódio 2, a gente vai trazer agora o como você pode ressignificar os seus processos de dor e transitar para o caminho da transformação. Porque não adianta, pessoal, pessoas curadas conseguem curar outras pessoas. Então, nesse próximo episódio, que se eu fosse você não perdia, já venha preparado, já venha realmente assim, ó, com a mente leve, para você aprender o como você agora vai aplicar na sua vivência diária, o como você pode pegar aquela dor que ainda está ali latente e ressignificar ela e transformá-la em potência. O segredo está aí, você ressignificar essas dores, transformando elas em potência. Eu quero mais uma vez agradecer a Fabi por estar aqui participando do nosso programa. Agradecer a você que ficou conosco até agora. Agradecer também a nossa equipe que está lá dentro, ó, mandando ver que a galera não dorme no ponto não, tá? A galera tá todo vapor. Agradecer a Arte Modular que nos apoia. Por sinal, a Fabi Matos, através da tua loja, né? Você também tem uma loja. No próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre ela, que também está patrocinando essa temporada. E claro, a GS Distribuidora. Você que quer conhecer os produtos Rinodê ou quer distribuir os produtos, entre em contato com esse número e fale com eles lá que eles vão lhe dar todas as informações. E claro, também não posso deixar de agradecer ao Instituto Arte da Fé também, que vem apoiando não só o CoutoCast, mas também todos os projetos que nós temos desenvolvido através dos nossos convidados. Espero vocês no próximo episódio, não perca, tá? Porque vem aí muita coisa legal. E eu aguardo vocês no próximo CoutoCast. Tchau, tchau. Deus abençoe. Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo.
Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.